Vamos sentar e abra sua Bíblia, Romanos, onde estamos meditando. E nós vamos fazer uma leitura grande do capítulo 1, versículos 18 até o 27. Posteriormente vamos ler também outras passagens de Romanos. Então, Romanos 1, 18 até o 27. Então, eu vou ler devagar, onde diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Agora preste atenção. Que detém a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, preste atenção, se tornaram nulos. Onde? Em seus próprios raciocínios, na mente. O que aconteceu com o coração? Obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios. O que eles se tornaram? Se tornaram loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança à imagem de um homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus os entregou, tais homens, às imundícias, pelas concupiscências do seu próprio coração. Preste atenção. Para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Leia e entenda. Porque até as suas mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição. Continuando. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, olha lá, a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Agora olha essa lista: cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Até aí. Então, depois de nós trabalharmos nessa carta de Romanos, falamos que o Evangelho é o poder de Deus. Paulo declara aqui no versículo 16 e 17: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que é o poder de Deus? O poder de Deus é o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela onde? Não na lei, não na velha aliança, mas no Evangelho. De fé em fé, como está escrito que o justo vai viver por fé. Depois nós trabalharmos nesses 17 primeiros versículos, agora nós vamos entrar no Evangelho mesmo. Agora nós vamos
Paulo vai começar a mostrar o que todo crente precisa entender e compreender. O quê? Que a raça humana inteira, ela foi destruída. Ela é destruída, é uma raça estragada, incapaz de voltar para Deus, incapaz de salvar-se a si mesmo. É uma raça de seres humanos mortos. Talvez falando assim, a gente que vive aqui é difícil entender. Mas quando Deus olha para a raça humana, Ele vê uma raça humana destruída, Ele vê mortos. Na ótica de Deus, a vida que nós temos aqui na terra, no nível de Deus, é morte, é uma raça destruída, seres humanos estragados, de dentro para fora. Então, Paulo vai começar a tratar disso, fazer um raio-x do ser humano. Agora ele vai fazer isso, nós vamos trabalhar em cima. Então todo crente que não entendeu que o ser humano é destruído, ele está estragado, saindo o crente não entendeu essa natureza humana caída, essas personalidades de um homem caído, essa raça destruída, então ele vai ter muita dificuldade de entender a graça de Deus. Então, se o crente ainda não entendeu, eu vou repetir muito isso, que a raça humana é destruída, ela é estragada, ela é inútil para Deus, ela não consegue salvar-se a si mesma. Ela está num caos e que aos olhos de Deus isso é morte. Se ele não entendeu isso, ele vai abraçar o evangelho das obras para ser salvo, achando que ele é capaz, fazendo alguma coisa, de se salvar, de se libertar. Ele não vai entender a graça de Deus. Mas quando eu entendo, olha, uma grande descoberta isso, quando eu entendo que eu sou defeituoso, que eu sou estragado, eu sou muito errado, que a minha natureza, a natureza da minha carne, ela é corrompida, ela é contra Deus, ela se opõe à própria palavra de Deus. Quando eu entendo, conforme nós vamos ler, que aos olhos de Deus, ele diz assim: todos se perderam e se tornaram inúteis. Enquanto eu não entender que o meu estado de pecador é inútil, uma coisa inútil diante de Deus, então eu vou ter dificuldade de entender o sacrifício da cruz, eu vou ter dificuldade de entender que pela graça sois salvos. Eu ainda vou estar querendo fazer coisas boas para manter a minha salvação. Eu ainda acredito que se eu fizer um jejum, subir no monte, fizer um sacrifício, fizer voto, fizer vigília, eu estou numa posição muito grande diante de Deus. Eu sou bom, eu sou consagrado. Eu vou achar que isso tudo dá um jeito na carne, mas não dá. Então uma grande descoberta que o crente tem que fazer, depois que ele conhece Jesus, ele tem que entender que ele é um ser destruído, ele tem uma alma destruída, uma mente destruída. Olha para dentro de você como você é complicado. Olha quantos conflitos você trava dentro da tua própria cabeça. Você não fala para ninguém, mas olha como você é estranho. Às vezes acorda com umas emoções todas ruins, negras, não é? Olha como você é estranho. Quando eu falo você, sou eu também. Olha como nós somos estranhos, esquisitos, né? Uma cabeça às vezes, não, mas eu sou crente, eu tenho que pôr uma roupa de crente. Paz do Senhor, irmãos. Oh, glória, só vitória. Ai, que bênção. Eu tenho que ter esse rótulo, né? Sou crente. Essa é uma gíria crente. Quando você vai ver, ninguém vive isso. É só uma conversa fiada do lado de fora para dizer que está tudo bem. Vocês estão entendendo ou não? Então tem que sorrir, é só vitória, oh, glória, eu estou crendo. É aquela empolgação humana toda que desconhece o que é a carne. Mas ninguém fala, eu estou numa crise, eu estou em conflito na minha cabeça. Nenhum marido chega e fala, para mim, eu estou com uma crise com a minha esposa. A esposa fala, eu estou com uma crise, meu marido, ai meu Deus, o homem, né? Fica tudo camuflado, né? Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Então a gente põe um fraldão branco, mas toda a raça humana é destruída. Tenho convicção disso. Porque você vê um governo cheio de corrupção, sabe por quê?
Porque toda a raça humana é corrompida. E talvez se nós estivéssemos lá, roubaríamos mais que eles. A coisa não veio na nossa mão para nos provar. Então é isso que nós precisamos entender, o que é o pecador. O que é essa coisa chamada pecado? O que é câncer? Dependendo do órgão que ele pega, o que o câncer faz? Ele vai corroendo e destruindo. Se dá um câncer no fígado da pessoa, a pessoa começa a sentir aqueles sintomas de o câncer vai corroendo, destruindo o fígado da pessoa. Se dá um câncer na garganta, a pessoa fumou muito, deu um câncer na garganta, o que vai acontecer? Esse câncer vai corroendo, destruindo a garganta até levá-la à morte. Se deu um câncer no cérebro, o que vai acontecer? Um tumor cancerígeno. Aquilo vai acabar com a cabeça da pessoa até levá-la à morte. Então, pecado é isso. É como se fosse um câncer, um sistema que entrou na raça humana e está corroendo o ser humano até levá-lo à morte. Ninguém escapa disso. Vocês estão entendendo ou não? É uma coisa muito... Pecado não é só eu falei uma mentirinha do lado de fora, não. Eu tenho um problema. Eu sou um problema muito grande nessa questão de pecado. Porque tem uma coisa em mim chamada pecado que está me corrompendo e me destruindo e me vai levar para um caixão. E eu não consigo cumprir o que Deus quer. Sou incapaz. Está entendendo isso claramente? Então, olha, feliz do crente que entendeu isso. Então, vamos trabalhar desde o início. É uma longa jornada. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 3. Né? Eu tenho que chegar lá. Tudo começa de lá. No capítulo 1 e 2, Deus criou o planeta, uma terra bonita, as árvores frutíferas, criou tudo. E por fim ele formou o homem do pó da terra, criou um ser conforme a sua imagem e a sua semelhança. E disse para o homem: olha, homem, você vai governar a terra, sujeitai a terra, você vai governar sobre os peixes do mar, as aves dos céus, você vai ser o administrador desse planeta Terra. Agora você se multiplique, povoe a terra, faça dessa terra um lugar maravilhoso. Aí ele só deu uma ordem para o homem, falou: olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, né? Vamos lá, versículo 16 e 17 do capítulo 2. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, o que vai acontecer? Certamente morrerás. O homem poderia comer de tudo, menos dessa árvore. Ele só tinha um mandamento, esse homem: só não comer daquele fruto. Só um mandamento. Se ele comesse, ele iria morrer. Ele iria o quê? Morrer. Então Deus criou um homem com livre-arbítrio. Deus não criou alguém robotizado, porque nem um bonequinho de sim, Deus fala. Não, ele não criou isso. Ele criou um ser semelhante a ele, deu livre-arbítrio para esse homem. Deu uma terra, preparou toda a terra. O homem não levantou uma ponta do dedo para construir o planeta Terra. É que nem a graça de Deus. Deus fez tudo e deu o planeta inteiro de graça para o homem. Falou: olha, cuida de tudo para mim, só não coma daquele fruto. Se você comer, você vai morrer. E deu essa liberdade para o homem. O que o homem fez? Nós sabemos, capítulo 3. Primeiro, a gente não sabe quanto tempo levou para o homem chegar nesse fruto. A Bíblia não Gênesis não é uma coisa cronometrada. O versículo 1 diz isso, o 2 diz aquilo, no capítulo 3 é continuação. De um capítulo para o outro, pode-se passar muitos anos, dezenas de anos. Quem escreveu Gênesis foi Moisés, lá, muito tempo depois, por revelação de Deus. Então, capítulo 3, vamos lá. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: olha, sempre a mesma história, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento,
Tomou-lhe do fruto, comeu e deu ao meu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nua lá, tive medo, olha como já mudou, e me escondi, e assim por diante. Então, se a gente lê assim descuidadamente isso, nós não vamos ter clareza sobre o que aconteceu aqui. Mas Deus disse o quê? Se eles comessem do fruto, eles morreriam. Mas o homem comeu e continuou vivo. Mas morreu. E onde ele morreu? Você pode me dar uma aula disso já. No espírito. O homem, ele tem uma tricotomia, ele tem 3 partes. A igreja precisa aprender isso, ser ensinado. Ele tem 3 partes: espírito, alma, corpo. Vamos começar de fora para dentro. Corpo, 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Para que serve o corpo? Para mim conhecer o mundo material, o mundo físico. Eu vejo, eu sinto o cheiro, eu toco, eu provo, eu ouço. São os 5 sentidos do corpo que vão me trazer informações do mundo exterior. O que é a minha alma? Minha alma, 3 partes: mente, a minha vontade e o meu mundo emocional. E o meu espírito é a parte mais profunda. É ali que o homem é semelhante a Deus. Essa parte é a parte que sintoniza o mundo invisível de Deus. O mundo invisível. Então, com o meu espírito eu adoro a Deus, entendo a voz de Deus, a minha alma memoriza, o meu HD mental memoriza, eu tenho vontade, eu tenho o mundo emocional, meu corpo eu conheço o mundo visível. Um homem, um ser preparado para viver na matéria e também viver no espírito, um ser maravilhoso esse homem. Viver no mundo material, mas ao mesmo tempo estar conectado com o mundo invisível e espiritual, com Deus, sem problema algum. Agora, quando ele morreu, quando ele comeu do fruto, onde é que ele morreu? Lá, agora de dentro para fora. Aquela parte que se comunica, que adora a Deus, semelhante a Deus, ela morre. Quando ele desobedeceu, ele morreu por dentro, lá dentro. Morreu no espírito. O espírito se tornou uma coisa morta. O homem perdeu a capacidade de entrar em contato com Deus, de captar as ondas invisíveis do mundo espiritual de Deus. Ele morreu, ficou escuro, é que nem uma lâmpada que queima. Queimou, você pode pôr energia dela que ela não acende mais. Está estragada. Então é isso que aconteceu. Uma grandes trevas nasceu dentro do homem. O homem morreu por dentro, perdeu Deus, perdeu. E a alma do homem, que é mente, vontade e emoções, foi destruída. A mente do homem foi destruída. Nós lemos um estado mental reprovável. O homem pensa que é inteligente e ele é louco aos olhos de Deus. A mente do homem foi destruída. O que o homem usa da sua capacidade mental? 4%? 5%? Se usa 6%, já é um gênio. E os outros 94%? Por que o homem não usa? Porque está escuro. Porque está destruído? Por causa do pecado. A mente do homem foi destruída por causa do pecado, da desobediência. A morte vem do espírito, de dentro para fora, de espírito, alma, e o mundo emocional do homem foi destruído. Deus não criou as angústias, as depressões, os medos, as tristezas, mas o primeiro sentimento que o homem teve: eu estava nu e me escondi, Senhor. Já tinha medo de Deus, tive medo. Ele começou a ter medo de Deus, do Criador. Então, todo ser humano traz um mundo emocional doente, destruído. A nossa grande batalha está aqui na nossa alma. Será que você entende isso? Eu não sabia o que era. Eu nem sabia que o homem tinha espírito, alma e corpo. E vivia umas angústias lá dentro do meu coração. Não entendia porque eu estava na igreja fazendo a obra de Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E se tivesse uma folga, eu estava na igreja. Aí saía da igreja. Lá na igreja, glória, poder, receba. Aí saí da igreja, quando ia embora, parece que o glória, o poder, o brilho, fazia assim.
Aí eu ia embora angustiado para casa. Que raio é esse, né? Que nem diz o português. Aí na igreja, pula, vai, grita. Quando está sozinho, angustiado. Falei, nossa, que coisa, eu estou perdido, eu acho que eu não sou salvo, né? Aí que um dia, lendo sobre esse negócio da alma, fez assim, plim, Deus revela. E eu descobri que lá dentro a alma foi destruída, o mundo emocional do homem é destruído. Pode ver que o maior sofrimento do ser humano está nos sentimentos dele, na cabeça dele. É um problema. Vocês entendem? Sim ou não? Quantos remédios para depressão, relaxar. Olha bem a gama de remédios que se fabrica e se vende para o homem dar uma relaxada, ter um conforto, não entrar em depressão, porque o mundo emocional dele é um sufoco. Por isso que a igreja de hoje trabalha nas emoções. Você vai ter vitória, você vai vencer, você vai conquistar, está todo mundo arrebentado, eles desconhecem isso. Aí a igreja fala assim que ele vai resolver todos os problemas. Vem aqui, você vai ter vitória, vai ficar rico, vai se casar, vai ser curado. Então a turma com as emoções vão, porque elas querem um alívio emocional. Então o mundo emocional do homem se tornou uma coisa destruída, negra, de muito sofrimento. De muito sofrimento, de neuroses, de traumas. Fala assim, Deus, me revela essas coisas. Me revela, eu preciso conhecer. Se você não conhecer isso a fundo, você vai ficar na superfície do evangelho. Você não entra. É uma batalha dia a dia, até você vencer o teu mundo emocional. O teu mundo emocional é pior que o diabo. Porque o diabo é uma coisa fora, o mundo emocional é dentro, não para. É por isso que eles falam espírito de angústia, espírito de medo. Não, não é espírito não. É alma mesmo, angústia, sentimento da alma, não é demônio. Eles associam tudo isso a demônio. Pode dizer que se o indivíduo está angustiado, tem um demônio dele. Não, não é demônio, é essa destruição da alma. Então eles ligaram tudo a demônio. Você não vê lá espírito de angústia, espírito de depressão, espírito de tristeza. Você não vê isso na Bíblia. Não tem uma referência disso. Mas eles associaram tudo isso a demônio para dizer que tudo é o demônio. Então o demônio está nas emoções das pessoas, mas não é. É essa alma destruída. E o corpo? O corpo vai ficando fraquinho, vai enrugando e vai voltar ao pó. Então a morte, ela vem de dentro para fora. Pega as 3 partes do homem. Então o homem é estragado, é como se um programa ruim. Nós vamos lendo isso mais para frente. Deixa eu só fazer a abertura para depois a gente trabalhar na palavra. Então o homem se torna destruído, como se fosse programado para fazer coisa errada, programado para sofrer, programado para ser doente, programado para se rebelar contra Deus, né? Paulo disse assim em Romanos 7, na minha carne não habita bem nenhum, miserável homem que sou, quem vai me livrar desse corpo aqui? Quem vai me livrar disso? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas eu não quero fazer o mal e faço o mal. E quando eu quero fazer o bem, eu descubro uma coisa, o mal reside em mim, eu vou fazer o bem e faço tudo errado. Faço tudo errado. Então Paulo fala que um mal, não é o mal que eles falam. Esse mal está aqui na nossa carne. Então isso é ser pecador, é esse ser destruído. Que só produz agora coisa errada, está morto para Deus. Para nós estamos vivos. Mas para Deus são mortos. O moço chegou para Jesus e falou assim, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. No judaísmo, o filho mais velho, ele tinha a incumbência de sepultar o pai quando morria. Então, não é que o pai dele estava morto. Ele falou, olha, só vou te seguir depois que sepultar meu pai. Eu tenho essa incumbência, eu sou o filho mais velho. Que Jesus disse, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Você vem e me segue. Então, todo mundo é assim. Você vê a dificuldade das pessoas se entenderem. Dificuldade de esposa entender o marido entender a esposa. A criança desde pequenininha já é mentirosa. Você fez isso? Não fez. Fez. Já é mentirosa. Põe 3 criancinhas da mesma idade, daqui a pouco estão metendo a mão, puxando o cabelo.
Põe um brinquedo lá, se não sai uma guerra entre as... Tudo defeituoso. Não é tudo defeituoso as criancinhas, aquela coisinha bonitinha, uma víborazinha. Eu falo sempre isso. Tá uma cobrinha ali, deixa o tempo passar. Egoísta, só pensar nela, tudo é meu. Você ensinou isso para ela? Não ensinou, porque ela nasceu assim. É o pecado, é essa coisa destruída já. Então, a raça é um grande caos, meus irmãos. É uma coisa horrível de se ver. Quando Deus ele vê na ótica dele, é um caos. E a gente não consegue ver, porque nós estamos nesse nível de vida. Então o homem pecou e toda a raça humana, o primeiro casal foi destruído. E eles geraram filhos e filhas, e passou para todos os filhos a mesma desgraça que aconteceu com eles. Foi transmitida. Então todos nós viemos do primeiro casal. Então todos, nós vamos ler, todos pecaram, todos, não tem um. E destituídos, ficaram destituídos da glória de Deus, todos. Não há um que preste, nem o Papa, nem o bispo, muito menos eu, e também você. Pastor, o senhor não é um homem de Deus? Sou, mas sou pecador, como você. Você quer que eu mantenha aquela aparência de santo para te dominar? Você quer? Para falar coisas para te dominar? Quer? Não. Então, de novo eu vou falar isso. Enquanto o crente não entender esse estado, o que é isso? Ele tem dificuldade de entender a cruz e a graça de Deus, porque ele ainda vai confiar um pouquinho nas suas obras, no seu esforço, no seu jejum, nas suas vigílias. Então ele vai se apoiando nessas coisas. Ele pensa que é muito consagrado a Deus. O indivíduo fala assim: eu fiquei 3 dias sem comer, estou consagrado. Consagrado a quê? Mudou a carne dele? Vocês entendem ou não? Eu estou bem, eu estou preparado. Preparado para quê? Então a raça humana toda é estragada, meus irmãos. O planeta todo é estragado. Quer ver? Nós estamos aonde? Em Gênesis. Então, vai ali no capítulo 3 e vamos ler ali, versículo 17, presta atenção. E Adão disse: visto que atentaste à voz da tua mulher e comeste da árvore que ordenara não comesses. Agora tenha a mente bem solta para entender. Maldita é a terra por causa de quem? Por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento, ao trabalho, durante os dias da tua vida. Ela vai produzir um monte de coisa estranha também, olha lá. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás ervas do campo. Olha lá, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Vai morrer, olha lá. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó você vai morrer, vai botar o pó. Então maldita é a terra por tua causa. Presta atenção. Não é Deus que está amaldiçoando a terra. Como Adão pecou e aconteceu tudo isso, afetou todo o nosso planeta. Todo o nosso planeta foi afetado. Uma ordem de destruição entrou no sistema terrestre inteiro. Atingiu os animais, atingiu os vegetais, atingiu todo ser vivente. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, uma maldição aconteceu por causa do pecado de Adão. Afetou ele, todo ser vivente, todo o planeta. Pergunta, Gaudi. Não, vou te responder isso lá na frente, né? Ele perguntou: essa maldição não foi Deus que deu. Nós vamos ler depois Romanos 5:12. O que diz? Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte. A morte passou a todos, todos pecaram. Então não foi Deus: agora que fez isso eu vou amaldiçoar a terra. Não. Ele estragou tudo. E tudo isso entrou por um homem. Quem era o homem? Adão. Está bem claro isso? Então, né, não é Deus com raiva mandando maldição que nem a turma pensa. Então toda a terra foi estragada. Ela está estragada. Olha, presta atenção. O leão come a zebra. Mas
Quando Deus criou os animais selváticos, não disse que eles só comeriam erva do campo? O peixe maior engole, um vive matando o outro para comer. Vocês estão entendendo isso ou não? Nós comemos os animais também. Não, eu quero que você entenda. O homem tinha um jardim com todo tipo de fruto que ele iria comer. Ele não ia comer os animais. Mas por causa do pecado, um mata o outro, um come a vida do outro. Eu quero que você entenda quanto isso é grave. Você vai lá no mercado, compra um filezinho de frango, agora está mais barato do que a carne vermelha, né? Faz lá um peitinho de frango branco, delícia, menos gordura, né? Mas aquilo ali era um frangão bonito, vivo, um ser vivo que cortaram o pescoço e você está comendo ele. Você nem vê o frango, você só vê uma carninha. E é gostoso, é para comer mesmo. Assiste aqueles programas da natureza, você vê o leão rei da selva, ele mata os outros adentados. Olha a violência, eu quero que você entenda. Para você entender porque a terra está debaixo de maldição. A gente fala assim, é o equilíbrio. Para nós é o equilíbrio, mas não é o equilíbrio. Antes não era. Então tudo é violento, tudo custa a vida do outro. O mais forte vive tirando a vida do mais fraco. Né? Uma planta mais forte sufoca a outra. Tudo é natureza, mas mata a outra que está debaixo dela. As ervas daninhas matam as sementes. Olha a agricultura. Você vai lá no mercado, tem uma cenoura desse tamanho bonitona, né? Mas o que puseram de agrotóxico para os bichos? Nossa, no fim você está comendo uma coisa ali que tem um monte de agrotóxico. Porque tem um monte de bicho, de fungo, que vai matar aquilo que é bom. O mal, a semente má, prevalece diante da semente boa. Né? Para você colher trigo, você prepara a terra, arruma, põe o trigo. Daqui a pouco vem um monte de mato para sufocar o trigo. Quem plantou o mato? Mas ele vem. Não vem? E sufoca o que é bom. Por isso é custoso ter o que é bom. Tudo tem um custo e um custo caro. Então toda a terra está debaixo de maldição. Infelizmente a terra é linda, continua linda. Mas o que governa a terra da atmosfera para baixo, no nosso reino aqui, essa coisa chamada pecado. Ela está no mundo todo. Então não adianta, a fome vai sempre existir, no tempo do fim vai ter muito mais. As doenças novas, as doenças existem, e as novas, lê lá em Mateus 24, as pestes, as novas estão surgindo cada vez mais e não para mais. O chikungunya está surgindo e cada vez o mosquito está mais forte. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? De onde vem tudo isso? Ah, é o demônio, é a maldição. Vai falar que é o demônio. Vai falar que esses mosquitos são tudo demônio. Demôniozinho. Vão falar, vai para uma igreja que só fala de demônio, é só demônio. É só demônio que eles vão falar. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? É a superstição. Então o planeta todo está assim, maldita é a terra por tua causa. Então o planeta todo entrou uma ordem, uma coisa chamada pecado. É um câncer ruim. E pegou tudo. Pegou tudo. E esse botãozinho no planeta, no universo que é o planeta Terra, entrou nessa desordem. Só isso. Entrou nessa desordem. Então, todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós somos defeituosos. A carne nunca vai ser santa. Você pode pôr uma roupa no meio legalista que fala que é santo, mas os desejos estão tudo lá, a perversidade está lá, as vontades estão tudo camuflado debaixo da roupa. Vocês entendem ou não? Não adianta falar, não pode, é pecado, é pecado, é pecado. Não, é a tua natureza. Você tem uma grande guerra para travar. Já sei, contra o diabo não é contra o diabo, é contra a tua própria carne, ele é tua inimiga. Essa é a grande guerra, contra você mesmo, teu caráter, tua personalidade. Olha que vamos dizer que nem o nordestino, ô bichinho ruim que nós somos. Não somos? Ô bichinho ruim que nós somos. Todos somos, todos. Então ele disse, maldita é a terra por tua causa. E depois diz assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão.
até que você morra, vai voltar para a terra. Pois dela você foste formado e para ela você vai voltar. Então, porque, olha só, você vive lá 50, 60, 70 anos e morre, volta para a terra. Por que isso? É o pecado, todos vamos morrer. Não leve a mal que eu falo assim, mas não tem escapatória. Porque a morte existe. Que Deus é esse que cria uma raça para matar todo mundo? A tua vida acaba assim, sem sentido, gente. Por que existe a morte? A morte está aí. Os velórios agora estão abarrotados. Vai lá no Parque dos Pinheiros para ver se não tem uma meia dúzia lá morto. Tá lá, tá cheio lá. De vela, de macumba, de crente. Estão tudo lá. Ou crente ou não crente, vai voltar ao pó. Todos vamos voltar ao pó. Espírito, alma e corpo. Então a raça é uma raça destruída. Olha bem, quando você vê essa corrupção no mundo, no Brasil, você vê injustiça social, os ricos roubaram tudo e mantêm 90% da população classe média baixa, e não abre mão de nada. Quando você vê os governantes, ladrões, não é? Roubaram todo o dinheiro dessa tanta propina, tanta malandragem, contas na Suíça. O cara tem dinheiro para ele, para a geração, para o neto, para os bisnetos, e está roubando mais. Todos estamos estragados. Não adianta, não tem conserto isso. Não tem conserto. Então a gente pode orar a Deus, mas essa natureza humana, morre um, vem outro, é tudo igual. Está claro isso na tua mente? Então agora que Paulo começa a falar o que é esse evangelho. Então de novo eu falo, enquanto o crente não entender essa natureza, o que ele é, o que é o pecador, a alma destruída, a mente destruída, o espírito morto, esse corpo, o corpo do pecado, e não se sentir inútil, incapaz, ele não vai entender a graça de Deus, não entende. Ele vai achar que ele é bonzinho, que ele é mais santo, que ele é o vaso, que ele é capaz, que ele é o bom, que Deus só fala com ele. Entende? Vem lá os halamachúria, halabacaia, eis que te digo, eu vejo tudo, eu sou bom. Vai dominar as pessoas. Você vê a corrupção dentro da igreja. Você vê igrejas que se tornaram empresa, é um antro de corrupção. Então lá, em nome de Jesus, né? Vocês entendem quando eu falo assim, não é? E é um antro de corrupção. Toma o dinheiro de todo mundo, limpa todo mundo em nome de Deus, escraviza as pessoas, dentro delas tem um monte de obreiros que trabalham de graça, são escravos, até o uniforme que eles põem, eles que têm que pagar, a igreja não dá um grão de arroz para eles. Vocês entendem isso? Não falando o nome, não tem problema nenhum, não é mesmo? Vai para a internet mesmo. Vai, precisa falar essas coisas. Então, está tudo assim. E nós não somos melhores que ninguém. Então, quando eu entendo isso, eu vou ter facilidade de entender o meu próximo. Por quê? Porque a nossa tendência é assim: olha aquele lá, falou isso, olha aquela lá, olha aquilo, vou criar inimizade, porque aquele não é. Não, quando eu entendo isso, eu falo: Senhor, agora eu vou saber entender meu próximo. Vou saber que tem um monte de doido como eu. Pensava que eu não era, mas descobri que sou também. Então quando você vê um irmão errar, você vai falar assim: puxa, eu posso fazer a mesma coisa e talvez pior. Você entende? Quando você vai aprender a ser tolerante com as pessoas, não levar em consideração um monte de coisas, porque senão cria divisão, cria inimizade na família. Tem família que é uma guerra, um não olha para a cara do outro. Por quê? Por causa do pecado. Então eu vou saber compreender. Quando eu ver alguém errando, eu vou falar assim: ah, Senhor, eu entendo o porquê. Não foi o demônio que usou. Não, ele está na carne. Ele sucumbiu ali, eu também posso sucumbir em outra coisa, né? Vou saber entender quando a pessoa na igreja reclama, briga, arruma divisão, entende? Então paciência, o silêncio é a melhor coisa. O silêncio é a melhor coisa, entendeu? E se o líder não entende isso, ele vai quebrar o pau com todo mundo, porque vai ser difícil. Vai ou não vai? Vai ser difícil. Então a terra toda caiu debaixo de maldição. Agora, vamos para o capítulo 4 de Gênesis, olha lá.
Então, só para recapitular. O primeiro casal se tornou estragado e ele gerou filhos e filhas. E os filhos e filhas que ele gerou nasceram com o mesmo estrago que eles. Eles foram destruídos, espírito, alma e corpo. E os filhos nascem pecadores, destruídos também. Entende? Eles são mais saudáveis porque são mais novos, mas vai crescendo e a víborazinha vai aparecer e a serpente vai ficar velha e vai voltar ao pó. Vai voltar ao pó, não tem escape. Então olha lá, capítulo 4. Esse capítulo 4, os dois primeiros filhos, Caim e Abel, vão fazer uma oferta para Deus, né? Vamos ler, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não lhe agradou. Olha lá o que aconteceu com Caim. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. Olha lá, primeiro filho já nasceu com ira. Já estava lá irado, sobremaneira descontrolado. Mas era o primeiro filho, gente. Era o começo, já estava assim. Olha lá. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Olha lá. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederem mal, eis que o pecado já porta. O que eu tenho que fazer? O seu desejo será contra ti. Olha lá, o seu desejo será contra ti. Mas o que eu tenho que fazer? Mas a ti cumpre dominá-lo. Então diz Caim, olha, veja bem, você não está vendo o demônio aqui, ó. Presta atenção, o demônio não está aqui. Então diz Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Pronto, os dois primeiros filhos com problema. Caim trouxe a oferta, Deus, alguma coisa estava errada, porque Deus falou para ele, se você proceder bem, você vai ser aceito. Se você proceder mal, olha o pecado aí. Caim ficou irado, elaborou um plano. Ah, meu irmão foi aceito, vou matar ele. Primeiro filho já nasceu com essa violência, vou matar. Vocês estão entendendo ou não? Não tem demônio aqui. Não é o diabo que está tentando. Caim, vai lá, mata ele, mata ele. Aí Caim está numa guerra, aí o demônio vai entrar nele. Não tem demônio aqui. Olha a natureza de Caim, um cara irado. Irado com raiva, caiu um semblante. Viu a alegria do irmão, elaborou um plano. Vou levar ele no campo. Olha, para ele levar Abel lá e matar, não foi assim. Ele ficou tão irado contra o irmão. E olha a violência, vou matar. Elaborou um plano, eu vou levar ele lá no campo, então chega lá, não tem ninguém, eu mato ele. Vocês estão entendendo o estrago? O primeiro filho já era assim. Está entendendo o que é o pecado? Já passou para um filho, e vai passar para outro, e vai passar para todos, cada um é de um jeito. Então quando você vê lá no Datena, né? Você deu risada porque você... Ou então lá no outro também. O cara puxa um revólver e dá um tiro assim. É isso que ele é. Olha o estrago que está dentro. Olha como ele é violento. Né? Um menino lá está com o celular, o outro vem roubar, rouba o celular e dá um tiro na testa. O supersticioso é o demônio. Não é a natureza do ladrão que está ali com o revólver. Ele é que nem Caim. Vocês estão entendendo ou não? Ele é assim, gente. Ele mata mesmo. E não tem misericórdia. É a natureza humana isso aí. Então, primeiro filho, ó. Primeiro filho já levou o segundo filho e matou ele. O que Deus disse para Caim? Olha, o pecado já aporta. O teu desejo será contra ti. Esse desejo que você está sentindo é contra ti. Mas o que você tem que fazer? Você tem que dominá-lo. Essa é a questão.
Né? A pessoa fala assim, é muito fácil na graça, não precisa fazer nada, Cristo já fez tudo. Fez! Mas o problema é que a minha carne é um problema. A mim cumpre dominar. A maior guerra é contra a carne. Não é contra o diabo está vencido. Mas a minha carne é pior que o diabo, porque ela é estranha e quer me levar a fazer pecado, cometer pecado. O que eu tenho que fazer? A mim cumpre dominar. Dá vontade de meter a mão na cara, mas dominar. Dá vontade de abrir a boca, xingar, falar, mas eu sou de Deus, tenho o Espírito Santo. Dominar. Dá vontade de sair na pernada. Mas o que eu vou fazer? Quando eu vou dar pernada, a mim cumpre pelo Espírito dominar. Agora eu tenho o Espírito em mim. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Não é? Não dá vontade de revidar as coisas? Pastor, não fala isso. Claro que eu falo, todo mundo é assim. Mas a ti cumpre dominar. Por isso que você aprendendo a palavra, crescendo por dentro, amadurecendo. O que Paulo fala assim? Pelo Espírito você levar à morte esses feitos do corpo, você vai viver. Essa vida que ele está dizendo não é viver eternamente, não é a vida eterna, ela já está em nós. Mas nós vamos viver livre de muitos problemas. Nós vamos viver em paz, ter segurança, se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo. Né? Feliz é aquele que consegue conter a sua língua. Feliz é a mulher, a esposa que fala pouco, que pensa mais. Feliz é o homem que pensa mais e fala pouco. É verdade. Vai ter menos problema. Então a grande batalha, a grande guerra é contra a nossa carne, é dominar essa coisa programada para fazer tudo ao contrário daquilo que a Bíblia quer que faz. Então o primeiro filho levantou e matou o segundo. Né? Agora vai lá para isso capítulo 4. Do capítulo 4 ao capítulo 6, a população já cresceu, já tem muita gente na terra, não é no dia seguinte. Então vamos lá, capítulo 6 de Gênesis. A corrupção do gênero humano. Tem um título aqui na minha Bíblia, diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram as filhas. E vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, começaram a tomar para si mulheres as que entre todas lhe agradavam. O que os homens começaram a fazer? Tudo quanto é mulher que era agradável, é minha. Vocês estão entendendo ou não? Imagine o que eles estavam passando lá. Olha como já estava a coisa. Então disse o Senhor, versículo 3: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Deus já encurtou a vida do homem. Naquele tempo havia gigantes na terra. Depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. E viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, olha lá, e que era continuamente mal. O quê? O desígnio do seu coração. Então naquele tempo já estava uma grande violência, né? A maldade do homem se havia multiplicado na terra. E continuamente mal. O que é o desígnio do coração? As emoções, as intenções, os pensamentos, uma coisa continuamente má, continuamente mal, o desígnio do coração. Continuamente é que não para, é contínuo, uma coisa que não tem trégua, continuamente mal. Então o que se passa dentro do coração do ser humano? Continuamente o mal. Continuamente. Vocês estão entendendo? É uma coisa que não para. Só quem nasceu de novo é que tem um descanso. Quem não nasceu de novo vive o inferno dentro dele. Vocês entendem ou não? Entendem o que eu estou dizendo? Então a gente vai encontrar um monte de gente doida, vizinho doido, parentes que faz cada coisa. Você vai vendo pessoal na rua, os homens, virou uma loucura. Vocês entendem isso? Não, a droga correndo, a meninada assim, é uma loucura que está tudo aí. Mas é assim mesmo. Continuamente mal o desígnio no seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração.
Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo disso ter feito. Porém Noé achou graça diante de Deus, eis a história de Noé. Então esse arrependimento de Deus, aqui não é o arrependimento do homem pecador. Deus viu que depois do pecado a coisa foi por uma corrupção tão grande, que Deus se arrependeu, falou: não foi bom isso que aconteceu. Está entendendo? Olha, a gente não sabe a violência que já estava naquele tempo. A coisa grave que estava naquele tempo, para Deus chegar a esse ponto e querer liquidar a raça humana inteirinha. Então continua a leitura. Noé achou graça, versículo 11. Agora olha bem o versículo, olha só, do capítulo 4 para o 6 é 2 capítulos, mas já são centenas de anos. Não é uma coisa no dia seguinte, não. Aqui já está a raça humana já bem desenvolvida, muita gente na terra, né? Olha o versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Presta atenção, entenda. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida. Olha lá, olha agora. Porque todo ser vivente, isso inclui os pássaros, inclui os pássaros, isso inclui os animais da selva, inclui os animais da selva, inclui o homem, inclui tudo que tinha vida na terra. Olha lá. Porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então já estava um estrago enorme naquele tempo. Todo ser vivente estava corrompido e havia corrompido o seu caminho na terra. Os peixes também. Os leões, as zebras, os cavalos, tudo estava corrompido. Tudo estava corrompido. Então um planeta de sofrimento, meus irmãos, um planeta de tristeza, um lugar de angústia, de infelicidade. É verdade, olha a raça humana. Vou ler de novo para você ficar com isso na mente. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. E aqui vem a história de Noé. Noé, no meio de tudo aquilo, era o único homem que Deus achou graça, diante de Deus. Então Deus chama Noé, dá um projeto para ele construir uma arca e fala: eu vou acabar com toda a terra, mas você entra na arca assim, 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 eu vou liquidar com toda essa corrupção. E a coisa... Por que Deus fez isso? Porque a coisa estava preta naquele tempo, meus irmãos. Você entende isso ou não? Estava muito preto. Fala, cara. Não, Deus criou o planeta e deu na mão do homem. E o homem, em Gênesis 3, entregou tudo na mão do diabo. Por isso que lá na frente Jesus vai falar assim: o príncipe deste mundo, e na tentação, o que o diabo disse para Jesus? Nós estamos antecipando um monte de coisa respondendo isso. O diabo levou Jesus ao monte muito alto, mostrou todos os reinos da terra e disse assim: tudo isso me foi entregue, eu dou a quem quiser. Se você me adorar, prostrado eu te darei todas as glórias desse reino. Quem que entregou? Para quem Deus entregou a terra? Para um homem chamado Adão. Como que tudo foi entregue na mão do diabo? Por causa do pecado. Adão entregou o planeta na mão dele ali em Gênesis 3. Vocês estão entendendo? Isso é coisa lá para frente que a gente vai abordar. Só para responder o que Carlos perguntou. Então, entrou essa coisa no mundo, o pecado. Isso é essa corrupção. Então, capítulo 6, Deus chama Noé, vai destruir toda aquela raça humana, vai salvar Noé e a sua família, mas Noé e a sua família também herdaram a mesma natureza. Então a corrupção e o pecado vai continuar, tá? Vocês estão acompanhando isso? Eu estou sendo um pouco demorado, eu sei que você já ouviu tudo isso, mas eu acredito que falando assim, você vai ficar mais impressionado, a coisa vai lá para o teu espírito, vai ficar mais vivo, com mais compreensão, sabe? Vai ficar assim, firme lá no teu espírito, vivo essa. Porque isso aqui, ninguém aparece na televisão pregando isso.
Ninguém vai num programa de televisão, no rádio, ensinar as pessoas. O negócio lá é só Vitória, me dá 1 milhão que eu estou precisando, compra meu livro, compra minha Bíblia, compra isso. Vem, entende? Isso, a igreja precisa ser ensinada, gente. Compreender esse arroz com feijão aqui. Para entender por que Jesus Cristo veio salvar e dar a vida eterna. Porque está todo mundo condenado, estragado, sem a vida eterna, perderam tudo. Fala, querido. Ó, quando nós chegamos em Romanos mais para frente, tem lá um versículo que vai ver assim, ó. Todos aqueles que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Tá? Então nós vamos explicar lá o quê? Que a corrupção está em toda a raça humana. A morte reinou desde Adão até Moisés, que não tinha lei. Houve um período de morte intensa no começo de tudo. Então lá na frente, porque se eu pegar esse assunto agora, nós vamos chegar lá. Guarda essa pergunta lá para frente. Então, agora vamos um pouquinho mais para frente. Agora já vimos Gênesis 4, Gênesis 6. Agora vamos lá para Jeremias, né? Ver isso na velha aliança. Isaías, Jeremias. Jeremias capítulo 17, ele fala justamente do coração do homem, esse estado interior que o homem ficou, né? Esse estado interior. Não mudou o DNA. O DNA do homem, de Adão, ficou estragado. Ficou estragado, acabou. O DNA dele é DNA de morte, de corrupção. Estragou o DNA. Então, Jeremias 17, ele fala assim do coração do homem, no versículo 9, olha lá. Enganoso, olha, a gente tem que acreditar nisso. Enganoso é o coração. Quando ele fala coração, é esse estado interior do homem, mental, emocional. Ele fala assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Então, acredite, o nosso coração, esse estado mental, emocional do homem, é enganoso mais do que todas as coisas. Por isso que a fé não é um sentimento. Olha, não existe mais engano, eu vou falar isso na lata, do que o meio pentecostal. Por quê? Porque pentecostal, qualquer coisa que sente, ele pensa que é Deus que está falando. E vai dizendo que Deus falou, Deus revelou, Deus mostrou. Ele é um banho de emoções deles, que eles acham que isso é sentir, porque senti, Deus falou, eu senti. Maior engano. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Esse mundo emocional do pentecostal é um monte de sentimento enganoso. Por isso que vem um monte de falso profeta, falsa revelação, confusão na igreja. O meio pentecostal que só vive por emoção, a cabeça das pessoas são as mais confusas que existe se tratando do evangelho. Então ele diz, enganoso é o coração, olha lá, mais do que todas as coisas, e tem um desesperadamente corrupto. Não, será que Jeremias entendeu isso? Ele está dizendo, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então o que ele está falando? A mente do homem, o mundo emocional, a vontade do homem é isso, o coração vou ler de novo, é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E Deus responde, eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Então é enganoso o coração. Por isso que a palavra não é uma emoção. A palavra não é uma emoção. O pregador que usa suas emoções para pregar, muitas vezes ele está criando um monte de crente emocional na igreja, não crente espiritual. Porque às vezes a palavra não tem nada a ver com o que eu sinto. É até contrário, o que é verdade? O que eu sinto ou o que está escrito? O que está escrito. Então a liderança que só vive por emoção, ela vai encher de emoções a cabeça dos seus ouvintes, vão se tornar igual a ela. Pode ver. Vão se tornar emoções. E as nossas emoções são tão enganosas, elas têm que ser trituradas pela verdade. Até o sentimento bom é perigoso, porque o sentimento bom pode te levar, meus irmãos, principalmente nessa área de namoro, pelo amor de Deus. Vamos falar isso aqui um pouquinho. Não, acho que eu não vou falar.
Não, não vou falar não. Vou falar, eu vou me prolongar muito, já tá, deixa pra lá. Quem quer namorar já se manifestou, né? Tô brincando. Mais pra frente fala isso. Então enganou-se o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quem o conhecerá, né? Vocês seguram aí mais uns 10 minutinhos? Sim? Então, é isso que o homem se tornou. Então a questão do pecado, a pessoa pensa assim, não, se eu pôr um paletó, uma gravata, a mulher pôr uma saia até o pé, não cortar o cabelo, ficar assim, ela é santa. Santa coisa nenhuma, carne nunca vai ser santa, meus irmãos. Quem não, pelo Espírito não mortificar o feito do corpo, a aparência não muda nada. A santidade nesse sentido é o seguinte, o quanto eu cresci no Espírito para mortificar o feito do corpo. Para querer ser tentado da coisa errada e não obedecer. É isso, quanto menos eu obedecer, mais santo eu sou na questão do homem. Não é uma questão de, põe essa roupa, não pode. Assiste televisão, deixa de assistir televisão. Não pode rir, não pode ir ali. Não, isso aí é uma falsa santidade. É um monte de legalismo. Querer fazer a carne ser santa aquilo que ela nunca vai ser. Agora, o quanto é que eu não obedeço a minha carne? O quanto é quando eu vou ficar irado, eu reprimo a ira e eu tenho controle sobre ela? O quanto é na hora da tentação, eu falo não e venço. Isso aí é ser santo. O quanto eu estou dominando as obras da carne pelo Espírito? Essa é a questão. Vamos lá, Mateus agora. Só mais um pouquinho a gente termina isso, tá? Mateus capítulo 15. Os discípulos vinham vindo no caminho e começaram a colher espigas lá e não lavaram as mãos antes de comer, uma certa coisa. Então os fariseus, os anciãos chegaram para Jesus Cristo e falaram assim, seus discípulos não obedecem à tradição dos anciãos, não lavam a mão antes de comer. Aí Jesus disse para eles, olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. É o que sai da boca, isso que contamina o homem, né? E ali no versículo 17... então, versículo 15 de Mateus 15, Pedro diz assim, Pedro disse, então lhe disse Pedro, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é depois lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem. Ponto. Então o que contamina o homem? O que vem de dentro, é aqui dentro que contamina o homem. Não é uma questão de eu lavar a mão ou deixar de lavar para comer. Então você vê muito na religião evangélica um monte de aparato externo, sabe? Muita coisa externa, mas aqui dentro do homem é o problema. O problema é dentro do coração. Agora, olha o que contamina o homem. Vem de onde? De dentro, olha lá. Versículo 19. Versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem, o que procede do interior do homem? Olha lá, os maus desígnios, os homicídios. Ele não está dizendo que isso é o demônio, não, gente. Os homicídios, vem de dentro do coração do homem. Os adultérios, a prostituição, os roubos, as mentiras, né, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Vem de onde essas coisas? De dentro do coração. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então o que vem de dentro do homem? O que contamina o homem? De dentro. De dentro do homem procede os maus desígnios. O que é o mau desígnio? O que Caim fez? Olhou para o irmão, ó, o mau desígnio. Ele foi aceito. E eu não fui. Estou com ódio dele. Elaborou um mau desígnio. Vou matar ele. Vocês estão entendendo? Foi lá e cumpriu o mau desígnio. Vem de onde? Daqui de dentro. Não é um demônio que está lá. Faz isso, faz aquilo. Vem de dentro. Olha para ver como é o coração do homem. Os maus desígnios. Os homicídios. Você vê um monte de gente matando outros. Os homicídios. Os adultérios. É o diabo que me tentou. Não. É que está dentro de você isso aí mesmo. Vem de dentro, né? Não, tudo é o diabo. Você pensa que tudo é o diabo? Não, que é o diabo, tudo é o diabo. A pessoa comete um monte de coisa errada e foi o demônio. Não, foi ela mesmo. Ela não mortificou os feitos da carne pelo Espírito.
Se entregou àquilo que a carne queria. Então lá, os adultérios, a prostituição, os furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são essas coisas que contaminam o homem. De onde vêm essas coisas? O homem morreu por dentro, foi destruído. Mente, emoções, vontade destruídas. A coisa está desgovernada no coração do homem. E o homem começou a produzir todo esse mal de dentro para fora. Então, desde uma criança pequena, ela já tem um potencial. Olha, o ladrão violento nos dias de hoje, que é um cara adulto, ele nasceu criancinha. Lá dentro dele já tinha esse diagnóstico. Vocês entenderam, não? Só que criancinha ele só beliscava, chutava a canela, dava uns tapas, fugia. Você percebe que tem criança violenta que mete a mão na outra o tempo todo? Percebe? Olha o potencial para coisa violenta. Ai, mas é o psicólogo, tudo bem, mas olha o potencial, é pequenininha. Quando crescer, é capaz de matar alguém enforcado. Cresceu, a víbora virou aquela serpente grande. Já foi assassino, Caim. Já foi assassino. Primeiro filho que nasceu já depois do pecado, né? Já nasceu assim. Por um homem entrou o pecado. Isso que é o pecado, a destruição. Não, presta atenção. Ó, você chega uma pessoa, olha, não come muita fritura, pode lhe dar um colesterol. Ele comeu tudo quanto é frango frito que apareceu. 10, 15 anos. Deu colesterol. Olha o pecado. Vocês estão entendendo? Fez uma coisa que produziu outra, que o destruiu. Então o pecado é essa transgressão. É o sistema. Aconteceu. Né? Fuma. Deu um câncer no pulmão. A consequência. O câncer. Vocês estão entendendo? Continuando. Agora vamos para Marcos. Mais um minutinho só. Posso acabar mais daqui? Vai, só mais um pouquinho, aguenta aí. Depois o Walter corta essas paradinhas aqui. Vamos a Marcos capítulo 7. Essa mesma passagem, Marcos capítulo 7. Vamos lá para você ver que Marcos aqui na lista, ele acrescenta mais coisas. Gosto disso que ele fala aqui. Capítulo 7 de Marcos. É o mesmo texto, mas interpretado por Marcos. Ele fala assim, versículo 20. E dizia... O que sai do homem, isso que é o que o contamina. Olha lá, porque de dentro do coração dos homens é que procede, olha lá, os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, as malícias. O que é dolo? Dolo, quem sabe o que é dolo? É vontade de querer, mas de prejudicar o próximo, né? O dolo, querer prejudicar o próximo. A lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura procede de dentro do coração do homem. Ora, são todos esses males que vêm de dentro e contaminam o homem. Tem alguma coisa a ver com um demônio isso aqui? Não. É a alma, aquilo que morreu por dentro, é o que se tornou. É o que se tornou. Então, tudo isso é o que contamina o homem. É o que contamina o homem, meus irmãos. Então, presta atenção. Todos nós temos um pouco de tudo isso que está aqui. Agora, quando eu cresço no Espírito, por isso que eu preciso crescer no Espírito. Então, o que vai acontecer? Sendo no Espírito, eu vou tendo condições dadas por Deus de cada vez obedecer menos, alimentar menos essas coisas. Vocês entendem isso ou não? Não adianta fazer campanha, Senhor, tem um demônio da prostituição em mim, Senhor. Sai, demônio, passa lá. Ele vai se matar. Hoje é sexta 13. Ele deve estar lá. Sai, demônio da prostituição. Sai, macumba. Ele deve estar lá. Ele não sabe que a prostituição vem do coração. Vocês entendem? Ele não sabe, está em desespero. Então, quando eu vou crescendo por dentro, então eu vou levando à morte. É uma caminhada, meus irmãos. Então eu vou crescendo, eu tenho tendências para a prostituição, vamos supor isso. Era o fraco. Aí eu vou crescendo no Espírito, eu vou combatendo aquilo.
E aquilo vai sendo neutralizado, pouco a pouco. Eu era meio irado. Senhor, no começo eu fico irado, mas eu vou crescendo e essa ira, sabe, é um processo de anos para você se tornar manso, para aquele fruto do Espírito aparecer. Não adianta chegar, não faça isso, não faça aquilo, vai fazer. Se não cresceu por dentro, vai fazer. Não adianta chegar para um adolescente da igreja, não se masturba, não assiste o filme, não, vai fazer. Se ele não crescer, ele vai fazer tudo isso e muito. Não tem condições de não fazer, ele é carne pura, às vezes nem nasceu de novo. Não adianta chegar na igreja, não pode. Cuidar dos adolescentes e proibir de um monte de coisa. O cara está com os hormônios na flor da pele. Vai fazer. Agora, se crescer no espírito, vai levar à morte lentamente. Vocês entendem isso ou não? Né? Por isso que a mudança de uma pessoa é uma coisa um pouco lenta em certos pontos. Não muda da noite para o dia. Né? E ainda mais o crente de hoje, só quer vitória, só quer glória, só quer vitória. Não aprende uma lição dessa, meu Deus, ele vai acusar o diabo de tudo, vai cair em cada buraco, não vai nem saber por que caiu. Né? Você vê a maior parte, desculpe dizer isso, a maior parte da juventude dos namorados que estão na igreja, de adolescentes, estão lá na igreja no louvor, cantando, dançando, mas quando estão fora, vão namorar, fazem tudo errado, estão descontrolado, a maior parte. Na igreja, então tem que trazer o skate para dentro da igreja, o samba para dentro da igreja, o show gospel, para todo mundo dançar, virar o mundo dentro da igreja. Mas quando estão sozinhos lá no carro, em algum lugar, se é que não foram para o motel, vão fazer tudo errado. Vão fazer, gente. Vão fazer tudo errado. Até os grandes, se não tomar cuidado, faz tudo errado. A loucura, né? A loucura. Está claro isso no teu coração? Vamos terminar aqui. Na semana que vem nós vamos recapitular um pouquinho e trabalharmos mais sobre isso, tá bom? Tudo bem? Então tá, vamos terminar aqui.